Então vamos lá. Auditoria pública e procedimentos. Hoje é o tema da nossa aula, tá? Auditoria pública e procedimentos. Isso aqui, essa aula de hoje, ela basicamente é uma continuação, um complemento da aula passada, tá bom? Então aqui vai dizer que a auditoria vai trazer os mesmos conceitos, só que de forma diferente. Quando eu leio esse livro aqui, eu vejo que o autor ele pegou visões diferentes para cada capítulo. Tá? Ele repete a mesma informação, mas trazendo visões diferentes. Tá? Então ele praticamente repete alguns capítulos com algumas definições bem parecidas, com um pequeno detalhe nomeado em citações da doutrina, em outras citações sobre o tema. Tá bom? Então o que nós temos aqui? Auditoria atividade sistemática e independente, que ajuda a gestão a alcançar os objetivos organizacionais. No setor público, a auditoria atua na gestão dos recursos públicos. Então, tomar cuidado aqui, no setor público, tá bom? A auditoria, ela atua aí na gestão dos recursos públicos, garantindo sua correta aplicação. Além disso, verifica a prestação de contas dos gestores e a legalidade dos atos praticados, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento da gestão pública. Tá bom? Então, basicamente, no setor público, o que nós vamos ter? Tá? Nós vamos ter aí a auditoria, tá? Atuando aí na gestão dos recursos públicos. Basicamente isso, tá? Garantindo que a correta aplicação e garantindo que também, além disso, verificando as prestações de contas referentes de recursos. Verificando as prestações de contas, tá? Essa verificação, tá, de prestação de contas, vai trazer alguns subsídios como aperfeiçoamento aqui da própria gestão pública, tá? Basicamente isso. A auditoria pode apresentar abordagens específicas como auditoria de gestão, auditoria de programas, auditorias operacionais, auditorias especiais, cada uma com suas particularidades. Então aqui, de fato, nós temos aí os tipos de auditoria. Isso aqui a gente tem que saber, tá? Além disso, a atividade da auditoria reúne testes de observância e testes substantivos, suportado por diversas técnicas, auxilia o auditor a obter o quê? Evidência suficiente, tá? E adequada para expressar melhor opinião. Então, além disso, nós utilizamos o quê? Diversas técnicas, tá? Quando a gente vai fazer auditoria. E entre elas, tá, tem duas técnicas muito bem definidas, chamadas testes de observância e testes substantivos. Basicamente isso, tá? Essa é a aplicação de dessas técnicas, vai nos ajudar, tá? Lá na parte do nosso relatório,
tá, a nós produzirmos aí a evidência, para nós inserirmos essa evidência lá no relatório de forma suficiente e de forma o quê? Adequada. Ao longo do tempo, as necessidades de melhorar as prestações de serviços públicos, garantir maior transparência, maior acesso à informação, contribui para o desenvolvimento da auditoria e para a aplicação de procedimentos capazes de abarcar aspectos emergentes. Nesse capítulo, você vai conhecer os tipos de auditoria do setor público, suas abordagens, seguir, vai ver quais os procedimentos básicos da auditoria, incluindo as principais técnicas utilizadas. Por fim, vai verificar a evolução histórica dos procedimentos da auditoria pública, bem como seu desenvolvimento com foco na atuação voltada para agregar valores e instituir os objetivos organizacionais. Vamos aqui, tipo de auditoria pública. Tá? Aqui nós vamos ter que ter um pouquinho de cuidado para não extrapolar aí o escopo de cada tipo. A auditoria é uma atividade que ganhou relevância. Aqui ele vem com uma parte histórica, tá? Não vou ler isso aqui, daqui é mais histórico, tá bom? Vai falar aí de como nasceu os tipos, as diversificações. Então aqui eu deixo para vocês fazerem a leitura, tá? E aqui a gente não entra no tipo, traz uma parte histórica que não é muito voltada aí para a prova. Prova que eu falo aí da parte dos senhores, tá? Mas aqui no final ele tem aqui algo importante. A auditoria pública tem como objetivo examinar a regularidade e avaliar a eficiência e desempenho da gestão administrativa. Professor, Por meio desses resultados a ser alcançado. Pois não? o que ocorre? Essa talvez não seja uma dúvida em si, no que diz respeito à auditoria pública, né? Dentro desses tipos de auditoria, assim, nos setores públicos, por exemplo, uma unidade escolar, que tipo de auditoria uma unidade escolar, por exemplo, do Estado, né, estaria inserida para, por exemplo, nas prestações de conta, né? Alguma auditoria específica? Eu como trabalhador e servidor do Estado, assim, nunca ouvi dizer de alguma auditoria nesse nível, né? Mas que tipo de auditoria estaria inserida aí, né? Por exemplo, uma auditoria numa unidade escolar, por exemplo? Então, uma unidade escolar, ela pode sofrer diversos tipos de auditoria. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar dos tipos. Uma delas, a unidade escolar, normalmente, ela está subordinada a um órgão. Então, por exemplo, pode ser uma unidade escolar do município, e aí tem diversas secretarias, entre elas a Secretaria de Educação. Sim. Dentro da Secretaria de Educação, diversas escolas ali subordinadas. Cada escola vai passar seus dados para a Secretaria de Educação, tá? Dados financeiros, e a Secretaria de Educação vai elaborar o seu relatório para juntar no relatório geral do município. E aí quem vai ser auditado de fato vai ser o município, tá? Dentro das atividades escolares. Aí tem outros setores, por exemplo, o setor aí de, vamos dizer aí, Secretaria de Obras, ele já vai fazer. Só que tudo isso vai se resumir em um único documento financeiro, tá, do município, tá bom? Então aqui é aplicável diversos tipos de auditoria. Auditoria de gestão, auditoria das demonstrações contábeis, tá? Diversos tipos de auditoria, ok? No caso, Agora a escola recebe também um recurso específico, tá? Do Fundeb. sim. Não é isso? Então, o Fundeb é um fundo da educação básica, tá? Isso aqui é um programa, tá, de governo
que é utilizado lá no plano plurianual, tá? E esse programa, ele descentraliza os créditos para as unidades escolares. Então, se tiver, por exemplo, vou dar um exemplo que daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? Uma auditoria de programas, pode ser que essa auditoria seja gerada nessa escola, mas eu acredito que quando o governo for fazer auditoria sobre esse tipo de situação, estou dando um exemplo aqui do Fundeb, tá? Ele vai fazer por amostragem. Ele não vai pegar todas as escolas do Brasil inteiro. Ele vai pegar aqui, olha, município de Niterói. Vamos escolher uma escola aqui por amostragem. Tá? Por quê? Porque senão, provavelmente, ele não conseguiria fazer ali toda a parte de auditoria. Então, muitas vezes, as auditorias são feitas por amostragem. Não sei se eu respondi aquilo que você me perguntou, mas é basicamente nesse sentido, tá? Agora, vamos lá. Vamos dizer que o governo identificou uma irregularidade aqui nessa escola do município de Niterói. Aí ele vamos fazer o seguinte, identificamos uma, vamos procurar outra. Então, eu já fiz nessa, vou fazer nessa aqui. Achou também. Ele começa com o negócio, pode ficar muito complexo. Normalmente, o que ele faz? Abre uma auditoria especial. Tá? Se ele não consegue resolver com a auditoria simples, especial. E aí, essa aqui é sob demanda, essa auditoria especial. Tá? E aí, a própria autoridade ele pede, às vezes tem auxílio de outros órgãos, como da Receita Federal, Polícia Federal, e é aquele tipo de auditoria que já é mais pegajosa, que a gente já acha ali algumas evidências aí de crimes, de algo do tipo. Tá? Com alguma exceção da especial é quando ela não se enquadra em outro tipo de auditoria. Aí não, mas quando ela é solicitada, é porque já tem algum indício de alguma coisa. Ok? Então ela está sujeita a diversos tipos de auditoria, tá? Então depende do que se vai analisar, tá bom? Então, por exemplo, eu vou analisar relatório contábil, eu vou fazer uma auditoria financeira, uma auditoria contábil, que aqui é sinônimo, tá? Na auditoria pública, tá bom? Agora eu quero verificar como que está funcionando, se há legalidade dos atos, se não há. Aqui eu já não estou preocupado mais com valores, eu quero saber se estão cumprindo a lei. Vou utilizar a auditoria de gestão. Então vai depender muito do que eu quero verificar naquele caso concreto, mas é aplicável a todos os órgãos, tá? É aplicável a todos os órgãos, tá ok? Só que a gente tem que ver a estrutura do órgão, como se comporta. Então, por exemplo, numa prefeitura, tá? Num estado, então aqui o estado, tá? Normalmente a escola não tem autonomia financeira, ela pede para um setor financeiro fazer algum lançamento. Então ela só escritura, mas ela mesma não faz o lançamento, tá? O lançamento contábil. Então a escola é o fim de linha, ó. Aqui eu tenho diversas secretarias do Estado, tá? Entre elas, a Secretaria de Educação do Estado, eu tenho diversas escolas. Então, a escola não faz nada sozinha. Ela faz as solicitações pode ser através de algum programa, através de um meio informatizado. Normalmente, se for referente a recurso público, isso aí vai lá para a Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Finanças do Estado e eles processam por lá. Mesma coisa, Secretaria de Obras, tá? No que for tocante a recurso público, normalmente eles não fazem esse lançamento, não são eles que operam. Eles só solicitam através de um sistema e normalmente quem faz a emissão disso é o setor financeiro, tá? Basicamente isso. Ok? A não ser que esse órgão aqui, ó, que nós acabamos de falar, a secretaria, por exemplo, tá? Vamos dizer aqui, a secretaria
de obras tem ali um departamento financeiro próprio. Aí sim, ele vai operar, tá? Mas quando a gente for verificar tudo, a gente vai verificar tudo no consolidado do Estado, tá bom? Todas as contas referentes a tudo que foi lançado no Estado por todas as secretarias, tá? Isso é o comum, mas existe a exceção aqui, como eu falei, no caso de programas específicos do governo, tá bom? Então vamos dizer que aqui a Secretaria de Obra, ó, recebeu um recurso específico para executar um programa habitacional chamado Minha Casa, Minha Vida, tá? E aí eles vão utilizar ali aquele recurso para construir casas e financiar essas casas para a população, por aí em diante. Se tiver alguma auditoria de programa, aí pode ser feita nessa Secretaria de Obras específica que recebeu esse recurso para executar esse programa governamental, tá bom? Só que isso é exceção, tá bom? Basicamente isso. E aí nós entramos aqui nos tipos de auditoria. E a gente vai ver exatamente o que a gente acabou de falar. Então, a auditoria de gestão é aquela auditoria que tem por objetivo emitir uma opinião com vista a certificar o quê? A regularidade das contas de um gestor público. De acordo com Castro, esse tipo de auditoria, o que a gente vai verificar? Vai verificar aí, tá? A observância da legalidade. Então, toda vez que a gente tiver a palavra legalidade, eu tenho que já ficar alerta à auditoria de gestão. A probidade na aplicação do recurso público, tá? E na guarda adequada da administração de valores e outros bens do Estado ou a ele confiado, tá bom? Então, eu tenho que ter probidade, agir correto de acordo com a lei. Eficácia nos controles internos, avaliação dos resultados operacionais e execução dos programas de governo. Aqui eu tenho que tomar cuidado aqui, que aqui eu estou verificando os resultados. E aqui em cima eu estou verificando a legalidade. Ou eu posso misturar as duas coisas, posso somar também, tá bom? E aí quando eu faço isso, eu faço um tipo de auditoria chamada auditoria de gestão. Está preocupado se aquilo que está sendo executado de maneira correta e se vai impactar em resultado positivo ou negativo, tá bom? Então aqui na auditoria de gestão compreende exame de peças que institui os processos de prestação de contas e documentação probatória dos atos e fatos administrativos. Então, vou dar um exemplo. Vou fazer um processo licitatório para comprar alguma coisa. Isso aí pode ser objeto da auditoria para verificar se eu cumpri a lei de licitações, se eu estou cumprindo ali tudo que está previsto, se o planejamento que eu fiz foi adequado para fazer essa aquisição, se o impacto financeiro ou impacto ali, vamos dizer ali de efetividade da transformação daquela compra para os serviços essenciais para a população, se vale a pena ou se não vale, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Aí nós temos a auditoria de programas, foi aquilo que a gente acabou de falar, tá? De forma prática, o programa é um instrumento que organiza a atuação governamental, que é composto por um conjunto de ações de concretização do objetivo estabelecido, mensurado por indicadores definidos em planos, tá bom? Por meio do programa, busca a solução do problema, atendimento às demandas da sociedade. Cada programa possui um objetivo indicado, além de produtos necessários à sua meta. Então, o que acontece? Quando a gente aprova a lei orçamentária, nós
ali nas despesas, separamos essas despesas por programas, tá? Diversos tipos de programas. Então, eu falei aqui alguns programas. Então, por exemplo, o programa, o ProUni, Programa Universidade para Todos, o programa aí podemos dizer aí, Minha Casa, Minha Vida, foi o que eu falei aí, Minha Casa, Minha Vida, são programas de governo, tá bom? Só que para esses programas serem executados, eu determino diversas ações. Então, Minha Casa, Minha Vida, vou ali definir o plano de utilização, ali utilizar através de recursos de projeto básico e outros serviços de engenharia e estrutura para definir a área. Eu vou definir o valor do terreno a ser comprado, eu vou definir, tá? Quanto eu vou gastar, eu vou definir o quanto eu vou precisar de contratar de mão de obra e por aí em diante. Eu vou definindo aqui os meus gastos. Isso aqui são em diversas ações, tá bom? Isso aqui são as ações, isso aqui é o programa. Então, para executar um programa numa determinada área, eu preciso executar diversas ações e isso tudo me traz gastos por ações. Então, quando eu tenho auditoria de programa, eu tenho que verificar se isso aqui que foi separado para executar essa ação nesse programa, se ele foi executado aqui mesmo, ou se eu peguei o recurso que foi separado e utilizei, por exemplo, para comprar ali um automóvel, estou ruim de desenho, tá? Para o governador, no caso do estado. Então, eu tinha o recurso para Minha Casa, Minha Vida e utilizei o quê? Para atender a necessidade do governador. Isso pode? Não. Esse recurso aqui é uma ação referente ao projeto Minha Casa, Minha Vida, ao programa Minha Casa, Minha Vida. Tá ok? Então, isso não pode. Isso aí eu vou verificar onde? Na auditoria de programas. Tá ok? Existem formas de alterar, pegar isso aqui e utilizar para o governador? Existe, tá bom? Existem alguns processos que a gente consegue fazer esse tipo de alteração, mas isso aí é exceção, não é regra. Então, em regra, a exceção poderia transformar esse recurso em outro tipo de recurso, tá ok? Mas, se tiver aprovado do jeito que está aqui, eu tenho que executar do jeito que está aqui. Então, eu tenho que seguir o que está o quê? Na lei orçamentária. Entendido? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Deixa eu tirar isso aqui para não me atrapalhar aqui com a auditoria operacional. Tá? Então, vamos lá. Na auditoria operacional, tá? A gente vai tentar buscar avaliar as ações gerenciais e os procedimentos operacionais ou parte dele nos órgãos da entidade de administração pública. Eu vou verificar se tudo que está acontecendo, tá, em tese, na confecção administrativa, está sendo conduzido de acordo com os manuais, se a parte gerencial está cuidando aí, tá, da parte dos controles internos, se o meu setor, tá, o meu setor que eu falo ali, a entidade com qual eu trabalho, está verificando aspectos de eficiência, eficácia e efetividade. Ok? Então, diversas outras coisas. Tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, a economicidade, a eficiência, a efetividade. Tá
ok? A qualidade dos controles internos, tudo que a gente falou lá em cima, tá? Com exceção, a única coisa que eu acabei esquecendo foi esse aqui, ó, da economicidade. Então, basicamente isso. Eu estou avaliando como está funcionando todos os processos, tá? Referente a recursos materiais, aquisição, referente a recursos humanos, meu pessoal trabalhando, referente a recursos tecnológicos e por aí em diante. Aqui ele repete aquilo que nós falamos lá em cima, trazendo um conceito de um autor de um manual específico, Manual de Operacional do Tribunal de Contas da União. Auditoria contábil, tá bom? Aqui a gente, esse tipo de auditoria que vai se preocupar com o patrimônio, tá ok? E suas variações, com o patrimônio e suas variações, tá? Ela tem como objetivo fornecer informações úteis e resultados a serem alcançados em relatórios contábeis, tá bom? Então, aquilo que eu falei, eu comprei, determina um monte de coisa ali na administração pública, em diversas secretarias. Aí depois eu tenho que elaborar um relatório contábil do Estado. Tá? Como que foi utilizado, o que foi aplicado, o que não foi, o que sobrou, o que excedeu. E aí eu tenho que fazer análise daquilo que foi escriturado com análise prática. Tá? Então não posso, por exemplo, pegar ali e dizer que eu tive uma despesa, tá, com a construção de uma ponte de 100 mil. 100 mil dá para construir ponte nenhuma, é só um exemplo só, tá? E, de fato, quando eu for verificar a ponte, nesse caso que a gente não verifica a ponte, perdão. Deixa aqui para não misturar os conceitos. Espera aí. O professor está ficando maluco. A verificação da ponte já é uma outra tipo de coisa aqui. Tá? Eu vou verificar, tá bom? Estou pegando aqui, ó, os 100 mil foi utilizado para a ponte. Aí eu posso verificar, tá, de fato, os documentos. Como que isso foi executado? Teve os processos de empenho, liquidação, pagamento, as normas de direito financeiro no setor público, que a Lei 4320 de 64 foi obedecida, é uma das normas que eu utilizo para parâmetro contábil. Então aqui eu estou analisando o fato, tá? Aí, além dessa, vamos dizer que está tudo correto, além dessa ponte, eu tive despesa de pessoal, tá bom? Mais 150 mil. Depois eu vou contabilizar a conta, o somatório, tá? As contas estão classificadas corretamente. Tudo isso vai ser objeto de análise da auditoria contábil, ok? Por quê? Porque eu estou utilizando, tá, para fazer o exame dos registros e documentos e a coleta de informações e confirmações, aquilo que a gente acabou de fazer. Tá? Então, estou verificando dentro de um processo toda essa documentação aqui. Se está de acordo com a norma, se está escriturado corretamente, na conta correta e por aí em diante. Tá bom? Então, por exemplo, eu, tá, trabalho aí com um sistema chamado, aí, do governo federal, tá? Sistema chamado SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal. Qualquer aquisição que eu faça no meu setor público, eu vou lá no SIAF e emito, tá, uma nota de empenho, tá bom? Aí, com a nota de empenho, eu vou lá, peço ali o fornecedor, olha, eu vou te entregar, quero comprar um ar-condicionado, tá bom? Quero um ar-condicionado,
tá? Mas vou te pagar através de empenho. Próximo, você aceita empenho? Tá? Então eu entrego o empenho para ele, tá? E ele me entrega o que? O ar-condicionado. Quando esse ar-condicionado chegar para mim, que eu verifiquei que está tudo certinho, eu faço uma outra fase chamada liquidação, que é atestar, tá, o direito do fornecedor a receber aquilo que estava aqui, ó, na nota de empenho, o valor que estava descrito, tá bom? E aí, posteriormente, eu faço o pagamento. A quem? Ao fornecedor, tá? Então, todas essas fases aqui, ela pode ser verificada na auditoria o quê? Contábil. Tá? Inclusive, para fazer isso aqui, eu utilizei diversas contas. Para fazer o empenho, eu utilizei uma conta contábil chamada 62.292.0101. Então, tem um código de uma conta específica. Tá? Quando eu fiz o empenho, foi para a conta certa? Não foi? Foi o valor exato? Não foi? Então, tudo isso é verificado que aqui, ó, eu estou examinando os registros, tá? Pode ser no papel? Pode. Pode ser no sistema? Pode também. Mas desde que seja os registros, documentos e a coleta de informações, tá bom? Referente a esses registros diversos. Desculpa. Isso ocorre por meio de procedimento específico de cada órgão, de cada entidade, tá? Então aqui cada entidade ali tem o seu modo de trabalhar, o Estado tem um jeito, o município, um órgão dentro do Estado tem outra maneira de trabalhar, um órgão dentro do município tem outra maneira e por aí em diante, de acordo com a situação de cada entidade. Auditoria de sistemas, tá? É aquilo que eu acabei de falar com os senhores. Eu utilizo ali na administração pública um determinado sistema para fazer as minhas aquisições. E esse sistema tem diversos processos. Então, para fazer uma aquisição, eu emito uma nota de empenho. Quando essa aquisição chega, eu faço a chamada liquidação, indicando que chegou aquilo que eu adquiri. E depois o pagamento. De fato. Quando eu verifico esses dados contábeis aqui, eu estou fazendo auditoria, o quê? Contábil. Mas quando eu verifico a integridade das informações, se esse sistema está logando corretamente, então eu estou fazendo auditoria desse sistema. Eu não estou verificando processo nenhum dentro do sistema. Eu estou verificando o próprio sistema, se aquilo que ele está gerando, tá, tem ali aspectos de integridade, de disponibilidade, de confidencialidade das informações. Tá? Então, por exemplo, para entrar nesse sistema, eu preciso de uma senha pessoal. Quando eu gero qualquer documento, como esses daqui de baixo, que eu falei para vocês, o que me acontece? Isso aqui tem que sair com o meu nome. Foi eu que loguei mesmo? Então estou verificando aí a integridade do dado. Tá? O dado está correto, está íntegro, ou foi violado por um hacker, alguém externo. Então, é basicamente isso que chama aí auditoria de sistemas. Tá bom? Então aqui, ó, tais sistemas deve assegurar a fidedignidade do dado e informação envolvida e garantir segurança aos seus usuários. Então, basicamente, hoje que a gente vê uma grande demanda de operações em sistemas na administração pública. Por isso,
tá? Que muitas vezes, se vocês forem pegar a prova de concurso, o que tem mais caído aí? Tecnologia da informação, que é para saber exatamente fazer essa aplicação aqui, ó, na auditoria desses sistemas. Depois nós temos a auditoria especial e ela pode ser de duas formas, tá? Examinar fatos e situações consideradas relevantes de natureza comum ou extraordinária. Então aqui, ó, normalmente são realizados para entender o quê? Determinações expressas de autoridade, ou seja, aquilo que é feito sobre pedido, mediante pedido. Auditoria feita mediante pedido. Essa auditoria normalmente aqui tem alguns ali indícios. Mas eu tenho outro tipo de auditoria aqui, que é quando, tá? Eu procuro nos outros enquadramentos, eu tenho um tipo de auditoria que não se enquadra em lugar nenhum. Não se enquadrou em lugar nenhum, eu tenho outro tipo, tá? Que eu classifico aqui como auditoria especial, tá? Então eu chamo isso aqui de aspecto residual do tipo de auditoria. Então não se encaixa na auditoria de demonstrações contábeis, não se encaixa na auditoria de gestão, não se encaixa na auditoria de programa, não se encaixa em lugar nenhum. Então vou solicitar aqui através da auditoria especial. Tá bom? Posso fazer uma auditoria especial. Procedimentos básicos de auditoria no setor público. Então aqui é muito aspecto teórico e infundado na verdade, né? Então aqui a gente vai ver aqui, ó, que a gente vai ver que o próprio autor vai falar sobre diversas técnicas, mas ele vai focar em duas, tá bom? Ele vai focar em testes de observância e testes substantivos. Então, aqui, no teste de observância, visa o que? A obtenção razoável de segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento. Quando eu for testar essa segurança, teste dos procedimentos, eu vou utilizar o quê? Teste de observância. Sua aplicação deve ser considerada os seguintes aspectos: inspeção, observação e investigação. Então, o que é inspeção? Por meio da verificação de registro. Então, vou pegar ali, ó, vou fazer uma verificação. Observação por meio do acompanhamento dos processos. Então, eu tenho que entender que naquele registro teve um processo. E a investigação com afirmação por meio de informação emitida através de pessoas físicas e jurídicas. Diversas transações. Então, por exemplo, vamos dizer, tá, que eu fiz uma nota de empenho tal de R$1.000, tá? Só que essa nota de empenho era para comprar ali 100 caixas de bombom. E a caixa de bombom dá R$5, tá? R$500, tá? Pessoal, eu fraudei a nota, emiti 1.000. E botei 500, tá? Mas quando eu emiti o valor de 1.000. Aí o fornecedor vai me entregar as 500 caixas, mais uma nota fiscal de 500. Eu fraudo a nota de 500 e coloco 1.000 para poder pagar os 1.000. Então, se eu for fazer uma investigação, achar isso, eu estou achando uma evidência, tá? Por meio do teste de quê? De observância. Agora, o teste objetivo visa a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão, validação dos dados produzidos pelo sistema contábil e administração da entidade governamental. Divide-se em teste de transação, saldo
e teste de procedimentos, tá bom? Então agora eu quero fazer essa verificação exatamente do saldo para ver se está batendo. Então qual o teste que eu faço? É o teste substantivo, tá? Então quando eu verifico o procedimento é substantivo. Se eu for focar no saldo, tá? O procedimento é o teste de observância, perdão, tá? Se eu for focar no saldo, tá? Qual que é o teste? Substantivo. Ok? Basicamente isso, tá? Vamos lá. Inspeção, exame físico, tá bom? Então aqui é aquela verificação em loco, tá bom? Então peguei ali o relatório com diversos itens. E esses itens aqui, vamos dizer, é um inventário da administração pública, tá? E ele diz que lá no meu armazém eu tenho, tá? Vamos colocar aqui, lá no meu armazém eu tenho 100 caixas de leite, tá? Isso aqui é o que está escrito aqui. O que eu vou fazer? Vou lá no armazém e vou verificar fisicamente quantos leites tem. Se eu achar diversas caixas e tiver 100 unidades, tá? Eu estou fazendo o quê? A inspeção, o exame físico, tá? Em loco, no local. Agora, se eu pedir um relatório, se eu estou aqui e pedir, por exemplo, uma foto, algo do tipo, eu não estou fazendo o exame físico. Então aqui tem aqui a modalidade, o exame físico, a gente vai seguir as características dessa aqui, existência física, autenticidade, qualidade, quantidade, tudo isso aí, tá? Então a gente tem que verificar, tá? Aqui tá os conceitos de cada situação dessa. Então, por exemplo, eu peguei o meu relatório, vou comparar o que está lá no armazém. Aqui no meu relatório diz tudo que foi estocado. E aí vou verificar, tá? Se passar muito tempo, vou verificar. Então, primeira coisa, existe? Existe, está batendo. Outra coisa, vou verificar a quantidade, tá bom? Então, ok. Vou verificar a quantidade, tá? Quero ver a qualidade. Então, por exemplo, comprei leite, igual tinha dado no exemplo anterior. Qual é a validade desse leite? Ele vale até 2 meses seguinte, vale mais tempo? Ou é aquele produto que está quase... Então, nisso aqui eu vou fazendo essas verificações. Indagação oral escrita é aquela forma que a gente pode, lá no agente público, tá? Estou verificando determinado órgão. E ao invés de pedir documento, fazer indagação, entrevista. Tá bom? Então, eu posso fazer entrevista, tá? Ou posso elaborar também um questionário para ele preencher, tá? Então, existem essas formas aí. Análise documental. Então, a gente aqui vai consistir no exame dos processos, ato formalizado e documentos avulsos. Tá bom? A gente vai verificar algumas características nessa análise documental, o que a gente tem que fazer. Conferência de cálculos, então tem que conferir os cálculos. Circularização ou confirmações externas. Então, quando a gente for verificar, tá? Vamos utilizar também fonte externa do órgão auditado para fazer um comparativo, tá bom? E por aí em diante. Tá? Eu acho que aqui basta uma leiturazinha
para a gente pegar as demais situações. Tá bom? Então, o que era essencial aqui nessa aula, eu dei uma passada. O que é mais tranquilo, aí sim eu deixo para leitura pessoal. Ok? Então, paro por aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, o Raimundo e o Fabrício estão aqui acompanhando. Tá bom? Paro por aqui. Não sei se alguém tem dúvida, quer fazer alguma pergunta de fato. E eu fico aqui pronto para responder. Tá? É claro, se eu souber, se não souber, eu vou buscar informação para trazer para vocês. Professor, Pois não, Raimundo Ronaldo? uma dúvida aqui no que diz respeito à auditoria. O senhor falou que a auditoria é pedida, não é isso? No caso, É pedida se for especial. a só Tá? especial? As demais, normalmente, o que acontece? A cada ano, os órgãos de controle que fazem as auditorias, elas emitem um calendário, tá? Daquilo que elas vão realizar. Ah, sim. Eu imaginei É o comum, como você tá? Mas quando a gente tem auditoria especial, ela é feita sob demanda. entende, porque como um setor público, né? Imagine quem faria uma auditoria em algum setor público apenas por uma demanda, pedindo, né? Porque quem vai, por exemplo, auditar vamos supor, uma unidade escolar, né? Que é do setor público, é, alguém de fora teria que pedir uma auditoria caso percebesse alguma, algum desvio, alguma suspeita, alguma coisa assim. Quem pediria essa auditoria, né? Seria alguém de fora? Então, Ronaldo, existem diversas formas, tá? Não existe uma resposta padrão, não. Então, por exemplo, essa auditoria, tá? Poderia nascer ali de uma denúncia Não, anônima e aí a autoridade que tem essa responsabilidade poderia solicitar essa auditoria, então poderia ser na esfera administrativa mesmo, entendi. poderia ser na esfera judicial, poderia ser uma denúncia no Ministério Público e ele entender que é necessário e fazer a requisição a determinado órgão de controle interno ou controle externo. Então existem diversas formas de acontecer. Entendi. Não existe nada assim fechado, não. Vai depender do tipo de auditoria, do órgão que a gente vai acionar, tá? Que faz a auditoria e por aí em diante. Entendi. Valeu. Agora tem as auditorias que a gente colocou, que elas são ordinárias. Então, por exemplo, as auditorias de gestão, auditoria de auditoria contábil, auditoria operacional, tá? Normalmente no início do ano, no final do ano ali, é definido, olha, determinado ano a gente vai verificar, vai fazer a auditoria de gestão no órgão tal, auditoria de controle nesses 3 órgãos aqui, auditoria de controle não, auditoria contábil, vamos fazer a auditoria operacional desses 3 órgãos aqui, a data de começar o calendário é esse, então para começar nesse setor é tal data, para começar no outro órgão é tal data, no outro órgão tal data, e aí vai sendo Já é definido estabelecido, né? por calendário específico, Entendi. tá? Agora, já a especial normalmente é solicitada e muitas vezes até é reflexo de uma auditoria aí ordinária. Então, por exemplo, estou fazendo uma auditoria contábil, verifico muitos indícios, tá? De crime, de responsabilidade, de demais coisas. E eu vejo que o negócio, o tempo que eu tive, foi hábil até para apurar algumas coisas, mas eu preciso dar um andamento melhor e me aprofundar. Então, muitas vezes, é até solicitado uma auditoria especial
exatamente em virtude daquilo que foi apurado numa auditoria ordinária. Certo. Então isso acontece também, tá? Agora, às vezes, não tem auditoria nenhuma. E aí, uma autoridade, tá bom? Verificou ali que teve maracutaia, alguém levou dinheiro em alguma coisa, ou tem suspeita sobre isso, ele pode fazer ali a sua solicitação, tá? A determinado órgão. Então, por exemplo, é um órgão da União, posso solicitar ali, se for auditoria externa, tá? Tribunal de Contas da União, se for auditoria interna, a Controladoria Geral da União e por aí em diante. Então, o setor, por exemplo, o Ministério da Defesa, ele tem um órgão de controle interno. Então, ele tem diversas formas dessa auditoria nascer, tá? Normalmente, no âmbito interno, fica ali mais restrito para corrigir, para evitar ir para a esfera criminal. Então, os diversos órgãos hoje em dia têm parte do controle interno exatamente para estar corrigindo esses desvios, tá? Mas quando já chega num órgão de auditoria externa, que não pertence àquele órgão auditado, normalmente a situação já se avançou. Tá? E aí há uma apuração mais detalhada e se foi por requisição é porque há indício de alguma coisa. Entendi. Beleza. Mais alguma coisa, Ronaldo? Não, professor. Obrigado. Fabrício, alguma coisa, Fabrício? Não, professor, também não. Então aqui, pessoal, eu recomendo só apenas dar uma releitura daquilo que eu passei, tá? E adotando ali aqueles conceitos ali que estão linkados a cada tipo de auditoria, a cada técnica, tá bom? Para vocês, quando for para a prova, já ter aí tudo mastigado. Por isso que a gente toda semana traz alguma coisa. Para quê? Para não acumular muito. E se eu não me engano, a prova já é próxima semana, não é isso? Eu acho que é setembro. Eu tô com uma dificuldade aí, porque provavelmente eu vou ter que fazer ir para a AP3. Já há algum tempo fui convidado para ser um padrinho de casamento. Nossa, justamente na data, eu acho que da prova. Me parece que é dia 9 de setembro. Eu provavelmente vou ter que ir para a AP3. Tá bom. Não tem nem como fazer em outra unidade, não tem como fazer um pedido aí mais próximo de casa? Eu não sei se poderia, né? Não sei como é que eu faria isso. Isso. Nesse aspecto aí, eu não sei, administrativo, eu não sei como que funciona o CEDERJ. Mas tem situações que é possível pedir. Tá? Eu já vi alguém comentar comigo alguma coisa. Teria que ver com alguém do Polo? Do Polo, ver se há essa possibilidade. Não sei se é boato ou não sei se está previsto. Pode ser que sim. Entendi. Pode ser que tenha alguma previsão a fim de facilitar você não precisar ir para a P3. Entendi. Vou tentar, vou ver se eu faço esse contato com o Polo. Valeu, professor. Obrigado, tá, Ronaldo? Obrigado. Então, pessoal, fico por aqui, tá? Fico por aqui. Semana que vem a gente se encontra ainda, na próxima segunda-feira, tá bom? E aí a gente vai mantendo esse contato aí semanalmente.